Seja bem-vindo novamente aqui ao canal do Pastor Anderson sobre vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre fé e obras. E desde já eu queria perguntar para você, você acha que a fé e as obras elas têm que necessariamente caminhar juntas ou não? Fé de um lado e as obras de outro, o que você acha? Fica essa pergunta, fé e obras caminham sempre juntas? Mas antes eu gostaria de pedir aquilo que eu sempre peço, que você, em nome de Jesus, você se inscreva lá no meu canal. Esse vídeo eu vou estar compartilhando tanto no meu canal YouTube, Pastor Anderson Gomes, como lá no meu Instagram também. Mas aí você, se puder, me ajuda dessa maneira, tá bom? Compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre fé e obras. Então, para falar sobre fé, eu estou aqui então com minha ferramenta de trabalho. Para falar de fé, eu preciso de quê? Da palavra de Deus. Aqui está comigo. E para falar sobre obras, então, eu preciso de quê? Do meu equipamento aqui de obras, tá bom? Por isso é que eu estou com esse capacete aqui, já que a gente vai falar de obras, é melhor que eu esteja me protegendo, né? Vamos lá, então, falar sobre fé e obras e vamos entender o que é fé e obras e por que elas caminham juntos, se elas caminham juntos ou não. Então, eu queria convidar você a abrir a sua palavra aí, abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 em diante. Eles vão falar que a fé sem obras, ela é morta, de nada aproveita. Tiago 2,14 diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que a fé, sim, ela precisa ser seguida de obras, tá bom? A primeira coisa, a fé, ela é seguida de obras, porque a fé sem obras, ela é morta, tá bom? Então, o texto, ele deixa isso aqui bem claro, e o que vai definir que uma pessoa verdadeiramente é cristão é se ele vive em função de ajudar o seu próximo. Amarás ao teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que não se importa de forma alguma, ele já demonstra aí que essa fé é uma fé vacilante, no mínimo vacilante, ou talvez até mesmo uma falsa fé, tá bom? Então, o que Tiago, na verdade, vai nos ensinar? É que não há proveito nenhum se alguém disser que tem fé, mas não demonstra essa fé através de obras. Como poderá salvá-lo? E quando ele fala de salvação aqui no versículo 14, não está falando da salvação eterna em Cristo Jesus. Ele está falando de quê? Ele está falando que ele não pode salvar aquele irmão que está passando por necessidades, entendeu? E aí nós temos que entender primeiramente de que obras ele está falando. O que se trata essa palavra obras? Não tiver obras. A gente tem que entender que nesse contexto do Novo Testamento, obras não era associado a edificar um prédio, edificar um templo. Eu fiz muitas obras, eu fundei muitas igrejas, eu abri muitos templos, eu levantei muitos altares. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, a gente tem que entender primeiramente o que é obras. Obras aqui vai ser explicado lá na frente, no contexto. Ele está dizendo que se o irmão ou a irmã estiverem nus, ou seja, se eles estiverem faltando roupa, estiver com necessidade de vestiário, ou estiverem com necessidade de alimento, você vai lá e ajuda esses irmãos, doa, abençoa, trazendo para eles aquilo que eles estão passando, aquilo que eles estão precisando. Se a necessidade é comida, vá lá e dê a comida. Se a necessidade é a roupa, vá lá e dê a roupa. Aquilo que ele estiver necessitando, você vai lá e abençoa o seu irmão. Isso é as obras que Tiago está tratando aqui, relacionado a quê? A, a piedade mesmo, a piedade de forma prática, entendeu? A ações práticas, a ajudar as pessoas, os necessitados. Então, quando ele se refere a obras, ele está falando nesse sentido. Não tem nada a ver com a construção civil, não tem nada a ver com edificar igrejas, embora isso seja importante, isso precisa ser feito, mas quando ele fala de obras, ele não está falando sobre construção. Sendo assim, a gente pode dispensar o nosso companheiro capacete, já que não está falando de construção, a gente deixa ele um pouquinho de lado, né? Fica assim um pouquinho melhor a nossa comunicação. Deixa eu ajeitar aqui, que aqui já tem pouco material e ainda para ficar bagunçado não tem condição. Então a gente já entendeu que essa obra aqui não tem a ver com a edificação, mas a obra tem a ver com as ações, tá bom? Ok, entendemos isso.
são as obras de caridade, de piedade, é o amor prático. Então, fazer caridade é mais ou menos isso que é a palavra relacionada a obras. Ok. Agora, a primeira realidade dentro disso que nós temos que entender é a primeira coisa. Entenda uma coisa. As obras, elas não salvam. As obras não podem salvar ninguém. Perdão. As obras não podem salvar ninguém. A gente tem que deixar isso bem claro. Por quê? Porque muita gente faz obra achando que vai ser salvo por conta dessas obras. E a Bíblia não ensina isso. Embora muitas religiões que se dizem cristãs ensinam que tem que fazer obra para garantir um local no céu, isso não é ensino bíblico de forma alguma. Só lembrando, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Olha só, não vem de obras, para que ninguém se glorie, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é isso. Não vem de obras. Vem como? A salvação vem pela fé, através da fé, pela graça de Deus. Então, é graça, é um favor imerecido. Deus nos dá essa salvação. Ninguém conquista, ninguém compra, ninguém se faz merecedor por conta das obras. Então, a primeira realidade, obras não salvam, ok? Quem salva é a graça do Senhor mediante a fé. Segunda realidade, embora as obras não levam à salvação, mas a salvação leva às obras. Como assim, pastor? Deixa eu explicar melhor. As obras, você já entendeu, não levam à salvação. Quem nos leva à salvação é a graça, a fé em Cristo Jesus. Só que quem é salvo, ele será conduzido a fazer obras. Por quê? Porque uma das principais evidências de alguém que é salvo são as obras, entende? Por quê? Porque nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para glorificar a Deus, para servir a Deus. E como é que a gente serve a Deus nessa terra? Servindo pessoas. Portanto, a segunda realidade que você tem que entender é essa. Quem é salvo faz obras por quê? Porque uma das evidências de alguém que é salvo são essas obras. São as obras que nós fazemos não com a intenção de louros, de ser honrado por homens. Então, alguém que faz talvez com uma má intenção, uma intenção que não é relacionado à palavra de Deus, à vontade de Deus, ele quer simplesmente se envaidecer, ele quer, sei lá, receber alguma coisa em troca, ou ele quer ser reconhecido, aí esse não entendeu, esse possivelmente também não compreendeu a fé. Mas aquele que foi alcançado por Deus, né? A salvação o alcançou e ele deseja compartilhar o amor. Ele foi alvo do amor de Deus, ele quer compartilhar desse amor com as pessoas através de ações. Essa é a fé que o apóstolo Tiago está nos ensinando a ter, tá bom? Então, assim, de uma forma bem prática, é o que ele ensina. O que é a fé prática? É se teu irmão estiver faltando mantimento, estiver sem roupa, e você vai lá e diz para ele, porque é uma contradição você ver o seu irmão padecendo necessidade de não fazer nada, como ele diz no versículo 16. Olha, se alguns de vocês falarem, né, diante dos necessitados, não, vão em paz, se esquentem, se fartem, mas você não der nada necessário que ele precisa, então isso aí é incoerente. Que tipo de fé é essa? Então, assim a fé, se não tiver obras em si mesmo, ela é morta. E esse é um grande exemplo de uma fé morta. Alguém que está vendo o seu irmão, o seu próximo padecer necessidade e não faz absolutamente nada. Que fé é essa? É uma fé inexistente. Tem um exemplo aqui muito legal que o apóstolo João também nos dá em 1 João capítulo 3, versículo 17, vai falar praticamente o que Tiago falou. Ele confirma isso em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. Ele está dizendo assim, ó, de que adianta tu tá vendo teu irmão padecer necessidade, aí tu passa assim de lado e diz, não, Deus te abençoe, e você tendo o recurso na mão, você tem dinheiro para abençoá-lo, comprando um prato de comida, fazendo compra, trazendo uma cesta básica, comprando roupas para ele, ou seja lá aquilo que ele estiver necessitando, um remédio. Você tem esse recurso e escolhe não fazer a tua fé, ela é morta, entendeu? Por quê? Porque ela não foi acompanhada de obras. E quem realmente é alcançado pelo amor de Deus, uma das evidências é através das obras, ok? É isso que Tiago está falando aqui.
não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. É como Jesus uma vez ensinou, que uma boa árvore, ela é conhecida como? Através dos seus frutos. Um crente que não, um cristão, um crente que Jesus Cristo, que diz que creu, ele é apenas como aqueles demônios que creem, que estremece, como diz aqui na continuação do texto de Tiago, mas na verdade ele não obedece ao Senhor. Então, de que adianta? Essa fé aí não é a fé que o Senhor Jesus quer, não é a fé aperfeiçoada no amor. Então, assim, de forma bem prática, eu quero que isso fique gravado aí na sua memória, que você entenda isso, que as obras que a gente faz não nos levam para a salvação, tá bom? O que nos salva é a fé mediante a graça. Agora, quando nós somos salvos, e uma vez salvos, isso nos leva para a prática das boas obras. Porque no próximo vídeo eu pretendo falar sobre salvação. E aí sim, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a graça, sobre a fé. A gente vai entender que isso não é coisa nossa, não vem de nós, mas é Deus que dá, Deus que coloca, e o que a gente pode e deve fazer aqui nessa terra é fazer obras para abençoar as pessoas, e assim a gente vai estar amando a Deus de forma prática, tá bom? Mas nunca achando que isso vai fazer com que a gente conquiste a salvação, com que a gente conquiste alguma coisa, porque não há chance disso acontecer. Tudo que a gente faz pelo Senhor, para o Senhor, ainda é muito pouco diante do que Ele fez, tá bom? Então, assim, de uma forma bem simples, de uma forma bem resumida, a gente pode concluir, sim, que a fé e as obras, elas caminham juntas, pelo menos a fé cristã. É como eu sempre falo, isso aqui é um canal sobre vida cristã, nós estamos baseados na palavra de Deus, então dentro da nossa concepção, fé é conhecer ao Senhor, é crer no Senhor, é confiar nele e buscar obedecê-lo. E alguém que obedece ao Senhor, como é que ele vai fazer? Ele vai amar as pessoas de forma prática, tá bom?